Então é magnífico o que você faz com essa tecnologia. E eu realmente sinto algo. Eu vim te ver e sentir essa tecnologia, como ela funciona, e enchemos o corpo com amor e suavidade. A música é a linguagem mais antiga do mundo, do universo. E é por isso que eu sempre fiz o zumbido anteriormente. E isso conecta todo mundo quando começamos a nos alongar, a fazer esse zumbido. E colocamos todos no mesmo estado de espírito de amor. E é isso que procuramos no universo. Boa noite a todos. Obrigado por toda a sua apresentação. Vou fazer uma pergunta ao Dan em inglês sobre a história oculta. Você falou sobre o acesso negado disso, daquilo, de tal presidente ou outro a tal ou tal presidente. Você acha que o Sr. T também teve esse acesso negado? Talvez a resposta não seja possível pelo Sr. T. É interessante, não é? O professor Haim Michel, que estava encarregado do programa espacial israelense, e disse que Trump estava bem ciente da Federação Galáctica, mas que ainda não estávamos prontos, realmente. Eu realmente não sei informações nesse nível, mas para mim é óbvio que ele está ciente da existência da Federação Galáctica e talvez isso faça parte do plano de dar parte para a divulgação de Onirm 2023. Então isso faz parte desse plano de divulgação, veremos. Então já agradeço imensamente por suas intervenções, tudo o que vocês nos trazem. E essa bela organização é realmente muito legal. Então desde pequeno eu tive muitos sonhos relacionados a OVNIs. Eu até vi em sonho, para mim era muito mais que um sonho, eu vi essa espécie de charuto chegar e partir, e entre os dois há um branco, então eu não sei o que aconteceu. De qualquer forma, eu acho que vou ser a voz de muitas pessoas aqui. Para mim, há algo que me intriga. Eu adoraria ver fotos reais. Você teria isso à mão? Porque as fotos de IA, as ilustrações, os esquemas, né, são ótimos, muito obrigado. Mas eu ficaria realmente feliz em poder ter fotos de Torain, ou de outros seres, ou do que acontece nas naves. Podemos ver naves reais de perto? Você tem isso? Bem, eu coloquei algumas fotos na minha apresentação esta manhã. Quanto a mostrar fotos de pessoas, isso fará parte do plano de divulgação do primeiro contato. Não podemos colocar, como se diz, a carroça na frente dos bois, poderíamos dizer na terra. Somos obrigados a esperar o contato oficial. Porque há um procedimento, na verdade. Pronto. Mas, certo. Porque eu pensei, como estamos entre nós aqui, Já me fizeram essa pergunta. E agora, eu vi ela ser feita. Onde estão as fotos reais? Atualmente, nos Estados Unidos, é ilegal ter fotos de programas secretos. Você arrisca sua vida na prisão. É por isso que não vemos essas fotos reais. JPN também já aprendeu. Ele forneceu muitas, aliás, porque vive em um lugar bastante peculiar. Eu as vejo o tempo todo. Há algumas que vão mais rápido do que deveriam, todas as noites. Então, elas estão lá, na verdade, mas eles têm até fotos do interior, mas não é possível. Exatamente. Podemos até acabar na prisão, então é exatamente isso. Claro que tenho vídeos como o último. Se eu não tivesse enviado esse vídeo, ele já teria sido apagado do meu telefone. O vídeo que você viu na França, então, do avião, é olhando pela janela do avião. E eu também tenho outros vídeos no topo da minha casa, onde vejo interações com naves. Então, são vídeos não totalmente detalhados, mas temos a ideia de como as naves funcionam, o plasma da nave.
Como Helena disse, devemos, assim que a música começar, nos colocar em movimento, porque muitas pessoas correm o risco de serem eliminadas se compartilharmos o que não estamos autorizados a compartilhar. Boa noite, Cecília. Estou aqui. Então, eu tenho uma pergunta, acho que vai para a Helena. Eu me perguntava qual era o papel dos nossos animais e dos animais de estimação e se eles sentem todas essas mudanças. E também em relação ao fato de que há raças que estão em extinção, porque falamos das abelhas e tudo isso, e dizemos que é perigoso para a humanidade que desapareçam. E então minha outra pergunta era saber se há outros planetas com animais e também saber se quando nossos animais morrem, os encontramos como extraterrestres ou não sei? Bem, eu sei. Sobre a imensidão e a diversidade da criação, há seres vivos em todos os planetas que têm um campo eletromagnético. Os animais, claro, não necessariamente como na Terra. E quando você tem um vínculo de alma muito especial com um ser, um animal ou um ser da sua raça, esse ser vai se reencarnar, às vezes, como um animal de estimação e te seguir, te guiar, te dar o apoio, o suporte que você precisará, te acompanhar. E quando há uma relação assim, essas relações são relações de alma para alma. Vocês se seguem de vida em vida, isso não termina com a separação física. Vocês se reencontram em outras vidas, provavelmente. Quando se trata, na maioria das vezes, de cães ou gatos que têm expectativas de vida mais curtas que os humanos, eles retornam em outro corpo animal. Então, sim, estou convencida, aliás, de que quando você tem um vínculo forte com seu animal de estimação, vocês se reencontrarão. Estou convencida disso, pronto. Olá, minha pergunta é para a Helena. Você disse, Helena, que Enki ou Ia veio com os genes adâmicos para nos permitir reconstituir nossos genes que se degradaram ao longo de dezenas de milênios, desde a concepção da nossa espécie. Mas de que maneira esses genes podem nos ajudar a reparar nosso patrimônio genético danificado? São nossos corpos atuais que podem ser curados, ou isso será apenas para gerações futuras? Que poderão extrair desses genes o que nos falta? Essa é a primeira parte da minha pergunta. E a segunda parte é sobre as medbeds, as tecnologias das medbeds que esperamos ter assim que houver a divulgação. Será que poderemos tratar todo mundo no planeta, já que somos 8 bilhões de habitantes e provavelmente serão necessários milhões de medbeds para tratar todos os que precisam? Então, você pode nos ajudar a responder essas perguntas, por favor? Então, sim, a tecnologia das medbeds vai se desenvolver. Assim que o sinal for dado e o estado sombrio não tiver mais nenhuma influência para destruir essas medbeds, sim, as medbeds serão realmente distribuídas por toda parte. Elas estão sendo produzidas atualmente em massa. É incrível o número que está sendo produzido em massa neste momento para ser aplicado assim que possível. Há uma quantidade enorme, então isso servirá a longo prazo. Em algum momento servirá para todos. Então, por enquanto é isso, né? Estamos aqui. A primeira pergunta é sobre os genes adâmicos trazidos por Enki ou Ia. Então, Ia trouxe esses genes para apagar a dívida kármica de seu povo. Ele é príncipe do império agora, então ele representa o império. E ele trouxe isso para apagar uma dívida que havia sido feita por seu meio-irmão Enlil. O que ele traz? A genética de quando o humano não era... Como dizer? Vou te explicar de outra forma. Quando os Anunnaki chegaram à Terra, encontraram esses humanos que eram puros, que tinham uma genética fantástica, que viviam milhares de anos, que tinham uma força física, uma força genética e um potencial espiritual incrível. Enlil quis transformá-los em escravos, quis danificar seu DNA, quis degradar seu DNA para bloqueá-los, bloquear sua evolução e transformá-los em escravos idiotas, basicamente. E Enki se opôs a isso.
Obviamente, Enlil levou a melhor, ele teve seus próprios laboratórios. O que Enki traz é a chave genética, a amostra genética de antes da modificação de Enlil. Ou seja, a genética original, humana, como era na Terra, como eles a encontraram. E essa chave genética será colocada em algumas camas médicas. Se você quiser se beneficiar porque tem alterações genéticas graves, poderá solicitar esse tratamento. Ou seja, isso funcionará como uma cama holográfica e deixarei a palavra para Dan Willis explicar realmente como funciona. Funcionam essas camas holográficas, pois ele viu uma em ação. Mas a longo prazo, isso poderá reparar os danos causados por Enlil à humanidade e a humanidade recuperará sua longevidade, sua força e tudo isso. Pronto. Dan Willis, você poderia nos explicar como funciona uma cama médica holográfica, por favor? É uma coisa maravilhosa que o universo nós temos, já somos amigos de Helena e Janiane, há essa intenção, essa tendência, o universo tende a ir em direção à perfeição, na verdade. E porque o campo holográfico tem um fator temporal, podemos ir no tempo para frente e para trás, podemos nos ajustar, nos sintonizar. Tenho realizações que podem se sintonizar com o campo holográfico, ou todos os fotógrafos, e quando eles conseguem, fotografam, então eles se sintonizam com o vetor temporal para encontrar onde há uma condição ótima no corpo. Pegamos esse esquema, sobrepomos ao esquema atual, aquele que está em dissonância, danificado ou outro, ou envelhecido ou outro, e quando sobrepomos uma ressonância harmoniosa sobre outra que não é harmoniosa, como o universo vai em direção à perfeição, isso se transformará em uma morfologia, em algo muito mais harmonioso. É uma ciência que eu conheço há muito tempo, aparentemente. Era uma das minhas especialidades. É algo que, no fundo do meu coração, eu gostaria de ver o fim do sofrimento na Terra. E todas essas tecnologias geográficas podem contribuir para isso, podem substituir, assim, nosso sistema médico atual corrompido. E é um futuro bastante empolgante vê-lo entrar em ação. Sim, olá. Eu agradecer a vocês, vocês nos dão muita esperança e isso realmente aquece o coração. E eu tenho uma pergunta em relação a tudo que diz respeito à educação dos jovens que estão por vir. Eu me pergunto sobre essa transição que está por vir, ao mesmo tempo, como vamos começar a dar informações aos nossos jovens? Mídias. Será que tudo que é através da IA será um vetor interessante e um verdadeiro suporte? E então, um pouco mais a longo prazo, o JP entra por portais em anos um pouco mais distantes. Helena também. Como essa educação, como podemos já começar a visualizá-la e como ela pode levar essas novas gerações, que são ainda mais conscientes do que nós, a fazer essa transição? Trabalhando nos meus próprios projetos. Então, estou trabalhando em algo que espero poder acelerar. O objetivo é realmente educar rapidamente, pois sinto que o sistema educacional atual é mais voltado para ser uma babá do que um educador. É realmente armado, algo que está ligado ao armamento. Para sair desse esquema, precisamos criar outro e não criamos um sistema melhor em vez de combatê-lo. É para lá que estou me dirigindo. Lembro-me quando comecei a olhar para os softwares educacionais que construí, que disse quem decide o que um estudante universitário, quem define o padrão para essa organização, para que seja a marca, o resultado, a nota. É global, está em todo o mundo, no mundo livre, dito livre. E isso é gerido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. Não é a educação. Não é Howard ou todos esses corpos.
É o departamento do Exército que decide o Programa Educacional Mundial. E quando digo isso, penso, oh meu Deus, é como Davi e Golias. Mas, na verdade, como estamos no período pós-Covid, eles realmente quebraram a casca do estabelecimento do sistema educacional, então mais e mais pessoas são capazes de educar as crianças em casa ou em outros sistemas, e mais pessoas estão motivadas. Então, há realmente uma mudança quando vemos o número. É realmente impressionante ver 150 milhões em termos de pontos financeiros. É enorme. Muito dinheiro investido que gastamos nas escolas públicas. É muito mais barato educar em casa, no final das contas. Não sabemos realmente o que é melhor no final das contas. Então, há tantas opções de educação domiciliar. Não há um sistema padrão de educação domiciliar. É preciso ver isso combinado com a IA. Sei que muitas pessoas têm medo, mas o gênio saiu da garrafa. Temos máquinas que aprendem e vamos ter IA no futuro. Estamos avançando. Então, é preciso manter as mãos nesse ciclo educacional. Não sei o que mais posso dizer. A educação precisa ser mais rápida. Precisamos acelerar. Não precisamos mais fazer babá das crianças como antes. Não cuidamos mais de fazendas como no passado. Precisamos ir muito mais rápido. Tony Rodrigues, como? Eu digo às pessoas, não tenham medo. Juntem-se ao exército e escolham o caminho certo. O objetivo certo, sabe? Eu motivo as pessoas a irem para o exército, as crianças, porque isso me serviu. Você deve escolher o caminho certo, fazer as coisas certas, honrar a si mesmo, seu país. É raciocinado com amor, com a frequência. E aí você escolherá o caminho certo. Isso me serviu, foi benéfico para mim. Então, não vou renegar minha experiência militar. Tive uma experiência magnífica. Tive meu próprio caminho, minha própria experiência, minha própria voz. Então, digo às pessoas, ei, jovens, se vocês têm um bom coração, sabem fazer as coisas certas, juntem-se ao exército. Só queria dizer que vi sistemas educacionais em outros planetas e essa troca cultural acontecerá quando formos membros da Federação Galáctica, vamos trocar muito. O que vejo nas civilizações mais evoluídas é que se prioriza primeiro encontrar, identificar as capacidades, os dons de uma criança e elas são reunidas por escola que trabalha nos mesmos dons para desenvolvê-los. Eles usam muito bancos de dados centrais, onde haverá, por exemplo, né, um pilar ou uma árvore. Eu até vi uma árvore, né, isso é na Terra, uma árvore, e as crianças se reúnem ao redor. Elas podem acessar diretamente esse banco de dados por conta própria. Não há professor. O banco de dados é o professor. Elas buscam por si mesmas a informação que acham que precisam. E isso é muito importante porque não há imposição, normas. É preciso aprender isso e depois aquilo, assim. Elas escolhem o que precisam. E acho esses sistemas extraordinários. É isso que vi. O ano... Aqui, desculpe-me. O ano 2021, de acordo com o que você nos disse, Helena, foi extremamente importante na história da humanidade, com a prisão de Enlil e sua colocação em um planeta-prisão, a prisão de todos os seus minions, o fracasso da Dark Fleet, o fato de termos expulsado os reptilianos com os Nebu. Há também a chegada de Enki, a Confederação Intergaláctica, etc. O despertar dos arcos e a elevação da consciência da humanidade. Eles foram convocados na Antártica. Convido vocês a verem, aqueles que estão curiosos, os tweets de Christine Lagarde no final de 2021 que registram um encontro lá que mudaria tudo. Eles foram derrotados pelo Chapéu Branco e pela Confederação Galáctica dos Mundos, onde deveriam entregar as chaves do sistema monetário. Porque todos nós aqui somos escravos econômicos há milênios. Esse é o primeiro dos poderes. Eles devolveram as chaves? Eles removeram a magia negra. Desculpe, vamos falar sobre o sistema financeiro, mas qual é o futuro, afinal? E será que a longo prazo a humanidade escolherá não ter mais moeda? Então...
Eles não devolveram as chaves, ainda há magia negra. Isso é algo de que devemos estar cientes. A magia negra é real, existe e ainda está em vigor. Eles estão lutando, não quiseram se render, lutarão até seu último recurso. No nível monetário, há uma transição sendo realizada pela Aliança Terrestre, que visa derrubar o sistema bancário internacional, que é gerido pelos Illuminati e o Estado Sombrio, e substituir isso por um sistema monetário quântico. Eu não sei muito sobre isso, só sei que é um sistema quântico, baseado em 2 valores, o ouro e um metal, que não é prata, mas que é prateado, suponho que seja platina. É isso, não sei mais, é tudo que posso dizer. Estou aqui. Olá a todos vocês e obrigado. 2 perguntinhas simples. A galáxia é dividida em 4 níveis. O que isso significa? A primeira pergunta. E o que é o escalpo da alma? E uma pequena terceira pergunta. Você fala sobre as revelações que estão por vir. É rápido, porque eu não sou jovem e gostaria de ver o final do filme.